Boa noite aos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade. Mais uma vez agradeço aí o carinho e por ter lembrado da gente, dando oportunidade a gente de trabalho. Vamos iniciar mais um estudo breve do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com a proposta da gente estudar o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, nos textos 1 e 2 do capítulo. Mas antes vamos fazer uma prece a todos nós, para a gente poder estar preparando nossos corações, nossas mentes. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, queridos mentores do Centro Espírita Luz e Verdade, em São João de Meriti, a gente agradece do fundo do coração pela oportunidade que a gente está tendo mais uma vez de estar fazendo a nossa reunião, de estar dando prosseguimento às nossas atividades, ainda através da internet, e já mentalizando desde sempre o dia que a gente vai poder retornar todas as nossas atividades sem medo desses vírus, de tudo isso que vem acontecendo por mais de um ano, por quase 2 anos no nosso país e no nosso planeta. Então a gente vem agradecer, em primeiro lugar, a todos esses espíritos amigos por todo o trabalho que eles têm desenvolvido e que continuam desenvolvendo nesse momento grave da nossa história, e vem pedir nesse momento que possa estar pacificando o coração de cada um de nós, que a nossa casa possa estar sendo protegida agora, e a gente possa estar preparando o solo do coração para estar recebendo essas mensagens do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, vamos ler o texto que vem falando bem-aventurados pobres de espírito, porque hoje o estudo vai ter um versículo breve, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Jesus fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. Então está dizendo o seguinte: o reino dos céus é daquele que é pobre de espírito. Esse texto foi extraído do Sermão do Monte. E logo em seguida vem Allan Kardec desenvolver um texto falando o que é pobre de espírito. Até porque, na linguagem atual, né, na modernidade, quando se fala que uma pessoa é pobre de espírito, normalmente está dizendo que aquela pessoa ela é mesquinha, ela não tem compreensão, né, da dificuldade dos outros, ela pode ser orgulhosa demais, ela pode ser vaidosa demais. Na linguagem atual, nunca se refere ao termo pobre de espírito como uma coisa boa. Normalmente, fulano é pobre de espírito, é para diminuir, né, é uma coisa pejorativa quando a gente para analisar. E Allan Kardec faz questão de pegar inicialmente, vamos entender o que era o pobre de espírito na época que o Evangelho foi escrito. Então ele começa assim: a incredulidade se diverte com esse ensinamento moral, bem-aventurados pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espíritos os homens desprovidos de inteligência, né? Mas os humildes. Então já deixou de maneira bem clara: pobre de espírito para a gente vai significar humildade. Vai ter sentido melhor para a gente agora quando a gente parar para ler assim: bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus é deles. Então ele fala assim: ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Mas espera aí, a doutrina espírita o tempo todo está dizendo para a gente que os 3 maiores adversários nossos aqui na Terra se chamam egoísmo, orgulho, vaidade. Não existe uma só pessoa no planeta que não tenha uma boa dose de egoísmo, de orgulho e de vaidade. O orgulho é aquilo que é o contrário do humilde. Então ele vem dizer para a gente que bem-aventurado, o reino dos céus, na verdade, é dos humildes. A gente vai começar a entender então por que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dá a impressão de um funil, né? Dá a impressão de um concurso público que muitas pessoas se inscrevem, mas na verdade poucas são aprovadas. Dá essa intenção, dá essa ideia, assim, dá a ideia de que estamos todos numa escola e agora, se a gente aprender a desenvolver essa humildade na gente, a gente vai estar caminhando. Ele continua aqui, ó: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não pode elevar-se até Deus. E essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar
o que estando acima deles poderia rebaixá-los e até mesmo negar a divindade. Ou se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, que é a sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem, tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. E quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Vamos tentar passar esse texto, é claro, gente, para a nossa realidade. O que seria o bem-aventurado dos humildes para a gente? Vamos pensar assim, eu estou aqui na doutrina espírita e estou lendo bastante as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, essas obras que descrevem o plano espiritual. Então, quando chegar o dia do meu desenlace, o dia que eu passar para o plano espiritual, eu já sei o que eu vou encontrar. Será que sabe? Vamos começar a colocar na cabeça, peraí, tem muita gente que chega no plano espiritual e, peraí, ali deve ser o nosso lar, ali deve ser, será que é? Vamos tentar entender assim, como é que Jesus, tem um momento que ele fala, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança. O que é a criança? A criança, ela admite que ela não sabe nada naquele momento e ela se coloca na posição de confiar, confia na mãe, quando encosta no coração da mãe, principalmente, quando está aqui no colinho, ela confia totalmente. Bem-aventurados são aqueles, né, que se assemelham à criança. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança. Quando vem falar para a gente de humilde, vamos sim pegar todos esses conhecimentos que vão ajudar muito a gente, principalmente no que diz respeito à compreensão da imortalidade da alma, da continuidade da vida e também dos momentos que são difíceis para muita gente de desenlace. Tem um jargão na doutrina espírita, morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Os apegos, os vícios que a gente desenvolve durante a vida aqui na Terra, enfim, dificultam na hora da gente desencarnar. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eles vão me ajudar. Agora, gente, o que eu vou encontrar lá do outro lado, eu tenho que começar a trabalhar essa questão da humildade justamente nisso. Eu não tenho noção. Eu só vou ter noção quando chegar a minha vez. E outra coisa, né? Se tiver que passar por uma região umbralina, o estudo que a doutrina espírita me passou hoje vem mostrando que a região umbralina é para o nosso bem. Ela é para purificar a pessoa. Ela coloca a pessoa durante um tempo passando aquela situação ali para que você consiga se desvencilhar de alguns costumes, enfim. Por isso que ela tem a região de sofrimento, porque é uma região que te tira da zona de conforto e está te preparando para uma coisa nova, para uma coisa melhor. Mas eu vou começar a botar na minha cabeça, até mesmo se eu tiver que passar por isso, e fatalmente a gente sempre passa de alguma maneira, né, uns mais tempo, outros menos tempo, mas a gente não sendo perfeito aqui na Terra, passa de alguma maneira. Então a gente vai chegar lá, vamos passar por aquilo tranquilamente, faz parte do processo evolutivo, vamos seguir em frente. Mas ele vem falar pra gente, tem pessoas que com a inteligência falam, não, eu não quero mais saber de nada religioso. Tem até uma razão de ser, sim, porque durante muito tempo a religião se impôs, condenou a fogueira quem não estava junto com aqueles pensamentos. E chega um momento falando, eu não quero saber de mais nada, eu quero viver a minha vida e duvido da divindade. Tem isso também. Mas esses casos, eles também são levados em consideração pela espiritualidade amiga e principalmente por Deus que ama o tempo todo. Então, às vezes, a gente quer julgar o próximo, mas quem tem essa capacidade de julgamento está acima de nós, a gente não tem absolutamente tem que parar de ficar olhando o cisco no olho do outro, tendo uma trave no nosso. Né? Aí ele bota aqui, quando se recusam a admitir o mundo invisível e o poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas é porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não podem colocar e se faria descer do pedestal. É por essa razão que eles só têm sorriso de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditar em coisas, segundo sua concepção, para as pessoas simples e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Então, com só mais um comentário sobre isso aqui. Né? O que acontece? Aqui na Terra, a gente vai ver que a miséria é muito grande, algumas pessoas vêm para cá passar pela prova da riqueza. E é muito comum a pessoa, quando entra na prova da riqueza, ela pensar assim, peraí, agora quando chega a minha vez, eu vou ficar dando atenção a esses preceitos aqui? Não, eu
Não, na verdade agora eu quero é aproveitar a vida material. Eu fiquei a vida inteira, várias encarnações, isso passa pelo espírito mesmo, passando só dificuldade. Agora eu estou tendo essa chance aqui de ter umas férias, de poder viajar, de poder, enfim, até estimular os excessos de todos os gêneros que vão trazer a ruína do espírito, como acontece muitas vezes. Então eles preferem se isolar de todos esses conceitos e ainda dizem que isso é coisa para pessoas simples. Eu me lembro, por exemplo, Karl Marx, lá na Alemanha, ele chegou a dizer assim, né? A religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga fortíssima, né? Uma droga asiática. Ele fala, o que ele quis dizer com isso? Que o povo toma pancada a semana inteira quando chega ali na sessão religiosa deles. É o ópio, toma aquela droga que o acalma, o enche de esperança e faz ele voltar para a vida para apanhar mais ainda. Olha a visão pequena, né? Que vinha trazendo nesse momento. Não deixa de ter uma parcela de verdade, mas olha como é que é pequeno para algumas pessoas compreender o lado religioso. Então ele fala que, entretanto, digam o que disserem, eles terão que entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível que tantos zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, e nem dá aos dois tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer, sem simplicidade de coração e humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. Isso por uma razão muito natural. É que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Me lembro de um estudo que nós fizemos num dos encontros do Chico Xavier, que nós encontramos uma frase escrita pelo Leonardo da Vinci, aquele que pintou a Mona Lisa, o pintor mesmo. Ele falava assim, a simplicidade é o último grau de sofisticação. E a gente parando para pensar, né, fala, meu Deus, olha só, quanto tempo a gente perde com as coisas mais complicadas para descobrir que o mais simples acaba sendo a coisa mais interessante. Então, é muito comum uma pessoa, por exemplo, ficou a vida inteira pegando aqueles arranha-céus, aquela cidade grande e tal, e de repente chega um momento e fala, não, peraí, agora eu quero um pouquinho de natureza, eu quero um pouquinho sentar no verde ali, perto de árvores, perto de uma cachoeira passando, ou então num lugar praiano, num lugar que dê uma tranquilidade maior, que não sejam essas praias também muito frequentadas com confusão, né, que a gente fique mais introspectivo com a natureza. É muito comum isso, porque a simplicidade sendo o último grau da sofisticação. Esgotou todos os graus da sofisticação para descobrir que o melhor é a simplicidade. O que ele fala para a gente aqui no último parágrafo? Sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Gente, o que seria a simplicidade de coração? É fácil para a gente entender isso, né? O que é ser simples de coração? É aproveitar as coisas mais simples da vida. É o sorriso de uma criança, é você ter a oportunidade de sentar com um parente, ficar conversando. Igual eu tive agora recentemente a oportunidade de... Eu fui visitar um parente meu em São Paulo, deitei na rede, a gente começou a conversar 2 horas da tarde, quando a gente olhou para o relógio era 9 horas da noite. Fala, cara, nós ficamos aqui 7 horas conversando, é isso mesmo. Esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisas simples é que a gente precisa trazer para o nosso coração, e a humildade para ser admitido nesse reino dos céus aí que Jesus fala para a gente. Então a gente agradece aí do fundo do coração aos nossos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade. A gente faz uma prece aqui para encerrar nossa reflexão breve. Nosso Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade do estudo e da reflexão em torno do seu texto. E a gente vem pedir que o Senhor possa estar nos ajudando a estar sempre alimentando dentro do nosso coração vontade de estudar cada vez mais e de aplicar também esses preceitos todos que a gente lê, para que a gente possa estar sentindo através da lei de causa e efeito o bem que eles vão fazer a cada um de nós e como a gente pode estar chegando mais perto de Ti cada vez mais. A gente pede assim permissão para dar por encerrado o nosso estudo e as nossas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Meus amigos, boa noite a todos. Espero em breve vê-los presencialmente.